Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Como vocês sabem, meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos continuar a parte de manipulações algébricas, de polinômios e expressões algébricas. Só que agora a gente vai dar um passo adicional e vai ver como a gente pode trabalhar com expressões fracionárias, ou seja, o que acontece se eu tiver um polinômio ou uma expressão algébrica dividida por outra expressão algébrica? De que forma eu posso manipular essas duas de modo a adquirir uma expressão mais simples possível? E outra coisa, expressões algébricas, por vezes, elas vêm com algumas sutilezas. Por exemplo, a gente pode ter algum ponto dessa expressão fracionária, desculpa, em algum ponto dessa expressão fracionária em que a expressão em si não é bem definida, né? E a gente já chegou a aprender como definir intervalos, né? Foi lá no capítulo 1 do livro, tá certo? Então aqui a gente vai não só identificar como a gente trabalha com essas expressões fracionárias, como também a gente vai poder apontar um novo conceito que a gente vai lidar, que é o domínio de expressões, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou para o slide para a gente começar a nossa discussão. Certo, então a ideia dessa aula é a gente trabalhar com expressões fracionárias, né? Então, a gente tem alguns objetivos que a gente pode listar, né? O domínio de uma expressão algébrica, que é isso que eu falei, em que a gente procura discutir domínio, né, de funções, simplificação de expressões racionais, ou seja, quando a gente tem uma fração por outra, um polinômio por outro, que a gente tem uma expressão racional, como é que a gente pode simplificar? Operações com expressões racionais, né? Isso, muitas coisas que eu vou listar aqui, vocês até já sabem, a gente só vai exercitar um pouco mais usando expressões, mas não números. E, finalmente, expressões racionais compostas, né? Como é que a gente pode trabalhar com esse ponto também aí, né? Então, a gente vai tentar elucidar cada um desses pontos, né? E tentar explicar um pouco mais durante o decorrer dessa aula como eles podem nos ajudar a trabalhar com expressões, né? Ok. Certo. Domínio de uma expressão algébrica. Antes da gente falar especificamente o que é domínio, a gente precisa definir duas coisas, né? O que é uma expressão fracionária e o que é uma expressão fracionária, ou racional, desculpa. Uma expressão fracionária, né, como o próprio nome já diz, é simplesmente uma expressão que envolve frações, tá? É uma expressão que envolve frações. Então, se eu tiver qualquer tipo de fração, essa expressão ela é fracionária. E, no geral, quando a gente fala de expressões fracionárias, a gente fala de, por exemplo, uma expressão algébrica dividida por outra expressão algébrica, tá certo? Então, se a gente tem essas duas expressões algébricas, podem depender de uma certa variável x, e eu tenho uma dividida por outra, então essa expressão é uma expressão fracionária. Bem intuitivo, tá certo? Bem direto. No entanto, se o quociente, né, e o numerador dessa expressão ela for dois polinômios, né, a gente pode chamar essa expressão de expressão racional, né? Então, a expressão racional ela é um caso particular da expressão fracionária para o caso em que essa expressão é formada apenas por polinômios. Essa nomenclatura, tá? Só para lembrar, quando vocês estão discutindo alguma coisa, né, vocês vão falar, isso aqui tem uma expressão racional dessa forma, etc, etc, etc. Né? Saber como localizar uma expressão fracionária. Em geral, pode falar só uma expressão fracionária ou uma fração também, né? Muito usada essa fração dessas duas funções. As pessoas entendem também, então não precisa ser tão técnico, tão preciso assim na descrição do problema, né? Porque tem certas formas de falar a mesma coisa que as pessoas entendem. Aqui o que é importante é a comunicação. Se vocês forem escrever um livro sobre o assunto, é claro que a precisão é mais importante, tá certo? Então tá, um exemplo de expressão fracionária, né, é que a gente tem essa daqui, olha.
x² menos 5x mais 2 dividido por raiz de x² mais 1. Percebe que nesse caso aqui, eu tenho esse cara aqui, que é um polinômio no meu numerador, tá certo? Então, esse aqui é um polinômio. Esse cara aqui de baixo, ele não é um polinômio. De fato, ele é um radical, tá certo? Então, esse cara aqui é um radical. Não é um polinômio por quê? Porque ele não está naquela forma, né, de x² mais x mais 1, etc., que eu combino as várias potências de x dentro de uma mesma expressão, né? Então, esse cara aqui não é polinômio, tá? Então, como ele não é polinômio, esse cara, ele é uma expressão, essa expressão toda aqui, ela é uma expressão fracionária, tá certo? Mas ela não é uma expressão racional. Se, por outro lado, eu tivesse algo desse tipo aqui, por exemplo, x², vou escrever o mesmo numerador, mais 2, dividido por x mais 1, essa expressão ela é uma expressão racional, porque eu tenho um polinômio dividido por outro polinômio. Entenderam a diferença? É uma diferença sutil, né? Ela é uma expressão racional, né? É racional, mas ela é uma diferencinha que tem entre uma classificação e outra, né? Mais uma vez, uma não é excludente da outra, né? Ser racional não implica em não ser fracionário, tá certo? Uma expressão racional, ela é uma expressão fracionária, mas nem toda expressão fracionária, ela é racional. Perceberam a diferença? Mais uma vez, uma expressão racional, em que eu tenho uma divisão de dois polinômios, ela é uma expressão fracionária, porque ela está escrita em forma de fração, tá certo? Para ficar mais fácil de lembrar. Porém, uma expressão fracionária não necessariamente é racional, porque os termos não necessariamente são formados por polinômios. Ok? Perfeito. E agora a gente já está em um passo de definir domínios, né? Para definir domínios, eu vou pegar alguns exemplos, tá? Vamos pegar aqui dois exemplos. 3x² menos x mais 5. Né? Se eu perguntar para vocês aqui, qual é o domínio dessa expressão aqui? O domínio, basicamente, é o conjunto dos números reais em que essa expressão aqui é definida, ou seja, quais os valores de x que eu posso colocar, qual o valor de x que eu posso colocar e que essa expressão me dê um resultado sem nenhum problema. Tá certo? Aí você pode me perguntar, professor, mas que tipo de problema pode ser este? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, nesse caso daqui, né, em que a gente tem o x, eu posso colocar qualquer valor de x real, né, que essa equação ela vai me dar um número correspondente, tá certo? Se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, essa expressão vai me devolver 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2, com mais 5 vai dar 7, tá certo? Então, essa expressão ela é definida nesse ponto 1, tá? E aí eu posso ver quais os pontos que ela é definida, né? Nesse caso aqui, para qualquer que seja o valor do número real, qualquer que seja o valor de x real, temos que essa expressão é bem definida. Vocês podem tentar se convencer disso, tá?
Então, para qualquer que seja o valor de x que eu coloque aqui, essa expressão me retorna um outro valor sem nenhum problema. Então, o domínio desse cara, o domínio eu posso dizer como conjunto, o conjunto de todos os números reais. Conjunto de todos os reais. Porque qualquer valor que eu coloco, eu obtenho um valor correspondente aqui. Mas nem sempre isso vai ser o caso, tá? Bora ver outro exemplo aqui. Entenderam qual é a ideia? Se eu olho essa expressão aqui e para qualquer valor de x real que eu coloque, ela é satisfeita não, ela tem um valor definido correspondente, eu tenho que ela é uma expressão algébrica que pode ser usada para qualquer valor de x, tá certo? Nem sempre vai ser assim, né? Um exemplo mais simples em que essa situação não ocorre, tá? Se eu quiser representar isso pela reta real, eu represento toda a reta real, né? O domínio da função é toda a reta real. Uma outra expressão em que isso não ocorre é essa daqui. Bora ver qual é o domínio dessa função aqui, olha, x menos 1. Agora eu já tenho um problema. Por quê? Porque a radiciação do quadrado aqui, né, a raiz quadrada, ela não é definida dentro do campo dos reais para quando o argumento, que é esse número que está aqui dentro, é negativo, tá certo? Percebem isso? Então, aqui, não é todo valor de x que eu coloque aqui que esse número vai me retornar um valor bem definido no campo dos reais, tá certo? Então, aqui, eu posso procurar qual o valor de x para quando esse cara daqui é negativo. Entenderam? Então, eu posso me perguntar qual o valor de x para quando esse resultado aqui é menor do que zero. Isso, portanto, vai me dar que para quando x é menor do que 1, tá certo? Essa raiz não é bem definida. Então, escrevendo, né, eu tenho que, quando x é menor do que 1, raiz de x menos 1 não é definida no conjunto dos reais. Então, essa região aqui não faz parte do domínio de raiz de x menos 1. Entenderam? Tá, mas qual é o domínio dessa função? Né? O domínio vai ser todo o resto, né? Se o que não faz parte é x menor do que 1, né, porque a função não é definida dentro do campo dos reais, né, dentro do conjunto dos reais, para esse valor, eu tenho que o domínio é x maior ou igual a 1. Entenderam? Ou x são os reais, descrevendo, x são os reais positivos maiores ou iguais a 1. Percebem? Ou representando na reta real, em que eu tenho a reta lá, certo? Eu tenho o meu 0, vou ter o 1, tá certo? E aí, como é que eu faço a representação? É uma bolinha fechada, né? Porque o 1 está incluso, e a reta caminhando naquela direção. Lembram da representação? É para isso que a gente precisa. Então, representei através da desigualdade, representei através da retinha lá, e representei através da descrição. Todo número real que é maior ou igual a 1. Esse é o domínio da minha função.
Então, nesse caso, o domínio percebe que ele exclui parte da minha reta real. Então, tem regiões inteiras em que o domínio não existe, a função não é definida naquela região. Mas, em alguns casos, o que a gente tem, na verdade, é que a função ela não é definida em um ponto específico. Tá certo? E aí, nesse caso, em que a função não é definida num ponto específico, eu tenho que o domínio vai ser todos os reais menos aquele ponto em específico. Então, bora ver um outro exemplo. C, x dividido por x menos 2. Então, essa expressão aqui, para a gente recapitular, ela é uma expressão fracionária, ok? E ela é uma expressão racional, porque eu tenho um polinômio incompleto, mas ainda assim um polinômio, de ordem 1, porque o número aqui é 1, que é o que está mais alto, dividido por outro polinômio completo de ordem 1. Nesse caso aqui, essa expressão, ela está ok para qualquer valor de x? Não, ela não está ok para qualquer valor de x. Por quê? Porque esse denominador aqui, quando x igual a 2, nós temos uma divisão por zero. Divisão por zero é definida? Não é definida, tá certo? Então, divisão por zero não existe, portanto, esse ponto em particular tem que estar fora do domínio da minha função. Então, qual é o domínio da minha função? Primeiro, descrevendo. São todos os pontos reais, toda a reta real, exceto x igual a 2. Percebe? Ou escrevendo em termos de equação. X diferente de 2. O domínio é todo x diferente de 2. Vou botar até aqui, todo x diferente de 2. Ou ainda escrevendo em termos da reta real. Nós temos nossa reta real, nós temos o 0, nós temos o 1, nós temos o 2, tá certo? E aí, qual vai ser o meu domínio? Uma bolinha aberta no 2, tá certo? E todo o resto da reta real. Entenderam qual é a jogada? Então, a gente já tem bem claro o que é o domínio, né? Por que a gente precisa de domínio? Porque, às vezes, a gente vai encontrando umas expressões e a gente precisa saber se elas são ou não definidas naquela dada região que a gente está calculando. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Por vezes, na relatividade, a gente encontra expressões desse tipo aqui. 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Onde esse c é a velocidade da luz e v é a velocidade de algum objeto ou algum observador. Esse cara daqui, ele é bem definido, né, apenas para alguns valores de v. Né? Se v for maior do que a velocidade da luz, ou seja, se a minha velocidade desse meu objeto ou observador for maior que a velocidade da luz, esse cara daqui é imaginário. Ou, desculpa, ele não é real, na verdade. Porque esse número aqui, se eu tenho um número maior do que outro, esse resultado aqui vai dar maior do que 1. Portanto, eu tenho 1 menos um número que é maior do que 1. Ou seja, eu vou ter a raiz de um negativo. Tá certo? E a raiz de um número negativo não é definida no campo dos reais, portanto, está fora do domínio da minha função. Okay? Isso aparece algumas vezes nos estudos de física que vocês vão fazer aí no futuro. Okay? Certo. Então, a gente precisa saber como trabalhar com expressões racionais. Né? No final das contas, né, se eu tenho que uma expressão racional, né, como eu falei para vocês, é uma expressão
que envolve dois polinômios, eu tenho que trazer, de alguma forma, se eu tenho U vezes V dividido por alguma coisa aqui, eu tenho que trazer, de alguma forma, essa divisão para algo do tipo como V... para como se fosse, que pudesse ser escrito como V, W vezes V, por exemplo. Por quê? Porque se eu tenho um produto dessa forma, eu vou poder cortar aqui, né, que a gente chama de cortar, mas na verdade dividir V por V, que vai dar 1. E aí nessa divisão, isso aqui me fique somente com U dividido por W, né? Entendeu? Então, quando a gente simplifica essas expressões, né, e deixa uma forma que eu não consiga mais reduzir a minha expressão racional, eu tenho uma expressão que está na forma reduzida. Então, se não conseguimos mais fatorar e simplificar as equações, temos uma expressão racional na forma reduzida. Então, se eu chegar para vocês e pedir, né, para vocês simplificarem uma expressão até a sua forma reduzida, significa tentar fatorar e colecionar os termos, simplificar em cima e embaixo, até o ponto que você não consegue fazer mais, porque não é possível, não é que você não consegue mais no papel. E tem formas de ver isso, tá? Ok. Então, isso, no fundo, é eliminar todos os fatores comuns entre o numerador e o denominador, tá? Uma coisa importante é quando quando a gente tem duas expressões... deixa eu dar um exemplo para vocês. Bora lá fazer um exemplo, né? Digamos que eu queira escrever esse cara daqui, x² menos 3x dividido por x² menos 9. Então, de novo, essa é uma expressão fracionária e é uma expressão racional porque a gente tem divisão de dois polinômios, tá? Então, eu quero simplificar o máximo possível essas expressões para tirar todos os fatores comuns, né? Então, a gente pega e lembra, né, do que a gente tem, né? Eu lembro, por exemplo, olhando aqui que eu tenho o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo aqui, e eu tenho menos, eu lembro que esse cara de baixo eu posso escrever como produto da soma pela diferença, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E esse de cima, eu vejo que ele já é muito parecido com esse cara de baixo. A única diferença é que eu tenho um x aqui e eu tenho um x² aqui. Mas esse x, ele é um fator comum das duas partes, né? Então, eu posso só colocar em evidência. Posso colocar o x em evidência e o que me sobra é x menos 3. Agora sim, eu posso simplificar esse cara daqui de cima, com esse cara daqui de baixo. E aí o meu resultado final vai ficar x dividido por x mais 3. Ok? Aí aqui tem um detalhe importante, né? Porque se eu pedir para vocês analisarem o domínio dessa expressão aqui, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar, né, nesse caso, vocês já identificaram que é uma fração, né, uma expressão racional, e você já deve ter identificado que essa equação ela tem problema para x igual a 3 e x igual a menos 3. Por quê? Porque quando eu substituo x igual a 3 aqui no meu denominador, eu tenho 0, e aí eu tenho divisão por 0,
E se eu substituo x igual a menos 3 aqui, de novo, eu tenho de novo essa divisão por zero. Então, parece que o domínio desse cara daqui, ele é definido para todos os reais, menos esses dois pontos, tá? Esses dois pontos. Agora, se eu olho só para essa expressão final, e eu tento analisar o domínio dessa expressão final, eu vou ter o seguinte, que o único ponto que me dá esse problema é x igual a menos 3. Opa, parece que a gente encontrou uma contradição aqui, uma coisa que não está certo, parece não estar certo. Por quê? Porque essas duas expressões a gente provou, simplificando elas, botando todos os termos fatorando, que elas são iguais. Mas parece que o domínio de um não é igual ao domínio de outro. Né? Opa. Só ver aqui uma coisa. Agora, por vezes, a gente inclui todos os pontos que estão no domínio da minha função original para fora desse domínio da função depois de simplificar. Mas, assim, para a gente analisar com mais detalhe, sem simplificar esse em relação a esse aqui, a gente vai aprender mais na frente, quando vocês forem ver o curso de cálculo, para saber se uma função ou uma expressão é bem definida naquele ponto. Por quê? Porque, olha só, a gente viu que eu tenho zero aqui quando x é 3, né? Porém, se eu olho a parte de cima aqui, eu tenho que quando x for 3, essa parte de cima também vai ser zero. Aí eu tenho uma coisa estranha, né, que é um zero sobre zero. Essa expressão ela não é bem definida, e aí eu tenho que lançar mão de um processo que a gente conhece por processo de limite. Né? E aí, por isso que para achar essa expressão num ponto específico em que ela não seja bem definida, eu tenho que usar o processo de limite. Como vocês vão aprender isso no próximo curso, que é o curso de cálculo, eu vou deixar isso em aguardo nesse momento, tá certo? Duas expressões racionais elas são equivalentes se elas têm o mesmo domínio e os mesmos valores para todos os números do domínio. Tá? Então, se eu tenho duas expressões racionais, ou seja, essa daqui e essa daqui, e que elas tenham o mesmo domínio, por exemplo, se eu incluísse aqui o x igual a 3 como sendo, eu poderia tirar, né? Por escolha, do meu domínio dessa função, se elas têm esse mesmo domínio e todos os valores são equivalentes, né, para qualquer valor de x que eu coloco, o que é o caso aqui, eu tenho que essas duas, na verdade, elas são equivalentes. O que faz sentido porque a gente saiu de uma para chegar na outra, tá? Mas é só a nomenclatura aqui que conta. Né? E por isso, nesse caso daqui, eu poderia incluir o x diferente, por exemplo, do domínio, né? Diferente de 3 nos dois casos, para poder ter essa equivalência entre essas duas funções, tá certo? Tá. Então, só para a gente lembrar, a gente tem algumas expressões com racionais, tá? Que são chaves que vão nos ajudar na simplificação dos polinômios, tá certo? Por quê? Porque eu posso ter duas expressões racionais que se somam. Se, no caso, elas têm o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número que aparece aqui embaixo, o único trabalho que eu tenho é somar a parte de cima, né? Por exemplo, se eu tenho 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, isso aqui vai ser igual, aí eu conservo a parte de baixo e somo a parte de cima. Né? Eu posso simplificar mais ainda, dizendo que isso aqui é 2 por 2, que é igual a 1. Né? Que é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Né? Então, assim, é só meio mais meio, é um exemplo simples só para a gente lembrar. Então, sempre quando a gente tiver na mesma base, eu posso diretamente somar os numeradores. Tá?
Aqui, né, no entanto, se eu tiver números diferentes na parte de baixo, né, uma maneira de achar uma expressão mais direta, né, sem precisar achar máximo, mínimo multiplicador comum, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, é fazer o produto desses dois e somar com o que sobrou nos de cima, né? Então, no caso é aqui, olha, percebe que no denominador ficou o produto de cada um, e para achar aqui o numerador, eu peguei esse denominador, dividi por esse primeiro aqui, deu V vezes Z dividido por V, e multiplico, né, divido por esse, e multiplico com o de cima. Tá certo? Então, V vezes Z dividido por V dá Z, vezes U dá U mais Z. Então, eu obtenho esse cara daqui. Né? Para obter o outro, eu pego, faço a mesma coisa, só que em relação a esse, divido e multiplico com o de cima. É uma maneira fácil de lembrar. Tá bom? Então, bora ver um exemplo aqui, que eu tenho meio mais 1/4, né? Só para fazer do jeito que eu faço aqui, eu posso escrever isso aqui como o produto dos dois no denominador. Aí eu vou pegar 2 vezes 4, dividido por 2, vai dar 4. Então aqui em cima vai ficar 4. Esse não foi um bom exemplo. Peraí, vou pegar um melhor em que a gente não dê para dividir um pelo outro. Vou pegar 3. Né? Aí eu vou ter aqui 2 vezes 3, tá certo? E eu vou botar o 2 aqui em cima. 2 vezes 3, aí eu tenho que pegar esse número, dividir por 2, né? Vai dar 3, então vai ser 1 vezes 3, né? 1 vezes 3. Mas esse cara aqui, pegar esse número, dividir por esse, vai dar 2 vezes 2. Né? No fundo, é o que sobra de um lado, o que sobra do outro. Né? É pegar aqui, olhar, aqui o número que não tem é o 3, eu pego o 3 e multiplico aqui. Aqui é o 2, pego o 2 e multiplico aqui. Né? Eu pego esse e multiplico para cá e o cara lá multiplico para lá. Tá? Então vai ficar 1 vezes 3 dá 3, mais 2, ou mais 2 vezes 2 dá 4, né? 3 mais 4, 7, dividido por 6. Né? Tá certo? A outra coisa é que se a gente tem um produto de duas expressões racionais, é bem simples, né? Basta multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não tem muita coisa que a gente possa falar, né? Então, 2/3 vezes 4/5 vai ser 2 vezes 4 dividido por 3 vezes 5, né? Que é 8 dividido por 15. Tá? Não tem muita coisa que dizer, né? É só multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Tá? Ops. O que é que eu faço para sair? Ok? E, finalmente, se eu tiver divisão, a divisão, né, de fração, ela é o pegar a fração e multiplicar pelo inverso da fração. Né? Então, se eu tenho U sobre V dividido por W sobre Z, isso aqui vai ser igual a eu conservar o de cima e multiplicar pelo inverso dessa de baixo. Tá? Então, aqui vai ficar U vezes Z dividido por V vezes W. Tá certo? Então, assim, é bem simples, tá? É só para a gente relembrar essas regrinhas, como trabalha com fração, tá? Então, bora lá ver como é que isso pode nos ajudar para simplificar expressões racionais. Ok. Eu vou deixar essa colinha aqui no canto para a gente lembrar daquilo que a gente está falando, tá? Da questão das simplificações, de como a gente vai fatorar as coisas, tá certo? Então, bora ver aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho a primeira, né? Vou botar aqui letra A. 2x² mais 11x menos 21
dividido por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x multiplicado por x ao cubo menos 8, né, dividido por x quadrado mais 5x menos 14. Certo, bate o desespero nessa hora, né, porque a gente olha assim, caramba, tem muita expressão, Não vou conseguir fazer, eu tenho que escrever isso na forma reduzida, não vou conseguir fazer, Mas a onda aqui, a ideia que a gente tem é respirar e ver o que a gente pode fazer passo a passo. Ok. Primeira coisa que a gente vê, né? Aqui, olha, nessa equação aqui, a gente tem x que pode ser fatorado, tá? Nenhuma outra a gente tem isso. A gente tem o x que pode ser fatorado aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode fazer já diretamente, né? É tentar fatorar esse x. Para combinar, eu vou tentar fazer outra coisa logo, né? A gente tem, por exemplo, x ao cubo aqui, menos 8. Ora, eu posso lembrar que o 8 é 2 ao cubo, ou seja, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 ao cubo. Aí, lá na minha cabeça, né, fica lá no fundinho falando assim, eu tenho uma expressão que é a diferença entre cubos. Tenho? Tenho sim, que é essa daqui, ó. Certo? Então, eu tenho uma expressão que é a diferença entre cubos, tá? Então, eu posso escrever essa expressão como sendo o U menos V, que no caso vai ser x menos 2, né? Porque o V aqui é o 2, x quadrado mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado, que é 4. Tá certo? Então, eu vou fazer essas duas etapas primeiro, ok? Vou manter as outras duas coisas que eu tinha e vou fazer as duas etapas primeiro. Então, vou manter essa aqui de cima. 11x menos 21. Tá certo? Dividido por... Eu posso colocar, né, já para dentro aqui, uma multiplicado por outra, mas eu não vou fazer essa multiplicação agora, né? Então, eu tenho o seguinte, esse aqui de cima eu já sei que eu posso colocar, né? Porque esse cara daqui no fundo é x ao cubo menos 2 ao cubo. Eu posso colocar naquela forma usando essa parte aqui em vermelho, né? Então, aqui vai ficar x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado, que é 4. Perfeito? Parece que eu estou me prolongando mais, mas vocês vão ver que isso aqui vai simplificar. Esse aqui de baixo, né, eu só tiro o x em evidência. Colocando o x em evidência, porque eu tenho um x comum em todos, eu fatoro, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 4. Multiplicado por esse daqui, tá certo? Então vai ficar x quadrado, que foi o que sobrou. X menos 14. Perfeito, né? Agora eu tenho já um semelhante, que é esse daqui com esse daqui, que eu já vou poder simplificar e remover, né, esses dois fatores comuns. Perfeito? Ok. Então eu posso tentar agora escrever os outros, simplificar os outros. Esse daqui, né? Esse daqui não tem muita coisa que eu possa fazer, não, porque ele já está num polinômio reduzido à sua forma base, né? Tipo, só tem uma ordem aqui. Não tem como eu fatorar ele em outras coisas. Mas esses dois têm, né? E aí eu tenho que observar se eu posso fatorar esses caras em termos de produtos, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Se eu quiser fatorar em termos de dois produtos, eu tenho que pensar, né, como escrever esse cara daqui, né, eu vou abrir um parênteses aqui, x quadrado mais 5x menos 14, em termos de produtos, né, de ax mais b, cx mais d. Né? É isso que eu tenho que procurar. Ora, olhando aqui,
quem é o fator que aparece em x², eu tenho que esse A vezes C vai ter que ser 1. Né? Isso é possível se A... Isso pode ser possível se A for 1, né? E o C for 1. Então, uma das possíveis expressões para isso é ter só x aqui. X e x. Esse último número é 14, né? Então, B vezes D tem que ser menos 14. Então, isso é possível se eu coloco, por exemplo, menos 2 mais 7. Tá certo? Isso é possível se eu coloco menos 2 mais 7. Mas também é possível se eu colocar mais 2 e menos 7. Tá certo? Porque isso também vai dar menos 14, né? Então, eu tenho que ir testando para ver qual é a expressão que eu vou colocar para fatorar. O que vai me dizer, vai tirar a prova dos 9 aqui? Vai ser essa expressão do meio aqui, né? Por quê? Porque ela vem do resultado de eu multiplicar x vezes 7 menos 2 mais menos 2 vezes x, né? Então, vai ficar x vezes 7 dá 7x, mais menos 2 vezes x dá menos 2x. Então, portanto, eu tenho 7x menos 2x, que dá 5x, né? 7x menos 2x. Então, tá certo. Essa expressão aqui é a expressão que eu estou procurando. Ok? Então, é assim, vai muito tentativa e erro nesse caso, né? Ou você pode equacionar direto as coisas, né? Você pode tentar procurar qual é o valor de A, B, C, D aqui para explicar essa expressão. E nesse caso, ficaria... Eu poderia escrever... Isso a gente viu na última aula, tá? Isso eu poderia escrever aqui. Né? Vai ser A vezes C x² mais B vezes C x, mais B vezes C mais A vezes D x vezes x mais B vezes D. Então, eu poderia procurar qual é a BCD aqui para satisfazer justamente essa expressão aqui de cima. Quem é que falou? Deixa eu ver aqui. Professor, o senhor saberia me dizer como acho o produto sem ser pelo método tentativa e erro? Tipo, baixo? Pois é, isso que eu estou falando. Vocês podem colecionar essas coisas. Porque quando vocês colecionam dessa forma, né, dessa forma aqui, vocês geram um sistema de equações, né? Vocês vão ter que o A vezes C, né? Quando vocês colecionam dessa forma, vão ter que o A vezes C vai ter que ser 1, por exemplo, o BC mais AD vai ter que ser 5, e o A vezes D vai ter que ser menos 14. Então, vocês podem procurar qual é... Não, desculpa, B vezes D. B vezes D vai ter que ser menos 14. Então, vocês podem resolver, por exemplo, esse sistema de equações procurando qual é o valor de B, jogando mesmo, sabe? Então, nesse caso, por exemplo, o A é 1 dividido por C, aí substitui o A aqui e vai manipulando as equações até chegar no resultado requerido. Por que esse tentativa e erro é mais prático, né? Ele parece ser mais trabalhoso, mas da feita que você pega a manha, ele fica mais simples do que colecionar esses termos numa equação e sair resolvendo, entenderam? Porque vocês podem ir fazendo de cabeça as contas, entendeu? Ver qual é os números que eu coleciono para dar aquilo que eu quero, né? Então, por isso que é importante a gente aprender esse método de tentativa e erro, e tentando combinar quais os números e sair multiplicando um pelo outro na cabeça mesmo para poder escrever. Então, nesse caso aqui, a gente viu que a expressão que sobrava, vou colocar logo a resposta, era aquela lá, né? Era x, essa expressão aqui, o que sobrou foi x menos 2 e x mais 7. Tá? Da mesma forma, eu posso olhar essa daqui de cima, tá?
eu posso olhar essa daqui de cima. Aí vocês vão fazer lá em casa, tentem refazer esses problemas, e aí vocês vão ver que essa expressão daqui de cima vai dar 2x menos 3 vezes x mais 7. Certo? Só para ver se é consistente, pega aqui 2x vezes x, vai dar 2x quadrado. 3 vezes 7 vai dar 21, né? Com o menos vai dar menos 21. Aí, se eu multiplico os do meio, né? 2x vezes 7 dá 14x, menos 3x, 14 menos 3 dá 11, 11x, então tá ok. Tá certo? Tá, e aí eu vou escrever de novo a expressão. Então, aqui, essa expressão de cima vai ficar, né, isso aqui, né? Estou botando igual aqui para ir colocando de baixo. Essa expressão vai ficar 2x menos 3, x mais 7, x menos 2, né? Essa parte aqui eu já simplifiquei, dividido por x, essa parte aqui eu já simplifiquei, vezes x ao quadrado mais 5x menos 14. Opa, que x. Essa parte aqui a gente já sabe que pode ser fatorado. Então, aqui vai ficar x menos 2, x mais 7. Agora, novamente, a gente pode simplificar, né? Esse cara com esse cara daqui, esse cara com esse cara daqui. E aí, no final, a gente chega na expressão, que é a expressão na forma reduzida, porque não tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Então, aquela expressão toda complicada, que envolve os produtos de duas expressões fracionárias, né, duas expressões racionais, ela pode ser reduzida a simplesmente essa daqui. Não tem nenhum problema nenhum, é só colecionar e ver como é que eu vou simplificar. Dá trabalho simplificar? Dá um trabalhinho. E como é que a gente fica bom nisso? Praticando, como todo e qualquer coisa, tá? Vocês ficam bom na bola, praticando bola. Vocês ficam bom no xadrez, praticando xadrez. No videogame, jogando videogame. Não tem como ficar bom nessas expressões sem ter essa prática de resolver as equações, tá certo? Ok. Vou tentar fazer uma outra, vou fazer uma outra um pouquinho mais rápido, tá? Só para a gente ver como é que fica. Então, x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos x mais menos 2. Menos 2. Opa. Dividido. Raramente a gente usa esse símbolo para divisão, tá? Normalmente o que a gente faz é colocar uma barrona grande aqui. Então, vou botar a barrona grande. Dividido por x quadrado menos x mais... Nossa, passou. X quadrado menos x mais 1, certo? Dividido por x quadrado menos 4x mais 4. Tá. Então, a gente tem essa expressão aí, tá certo? Ok. Como é que a gente pode fazer nesse caso agora? Tá? A primeira coisa a fazer é tirar essa divisão de alguma forma aqui. Como é que a gente faz a divisão? Lembra, conservando a fração e multiplicando pelo inverso da outra que está no denominador. Então, eu tenho x ao cubo mais 1, dividido por x quadrado menos x menos 2, e aí eu multiplico pelo inverso dessa, né? X quadrado menos 4x mais 4, dividido por x quadrado menos x mais 1. Ok? Então, eu já poderia juntar as duas, tá? Porque eu sei que quando eu tenho produto, basta eu fazer o produto de uma de cima pela outra de baixo. Então, não tem muito segredo no caso do produto. E aí, novamente, olha o que a gente encontra aqui. A gente encontra, né, a soma de dois cubos, né? Porque, no fundo, é isso que eu tenho aqui, né? X ao cubo mais 1 ao cubo, que 1 ao cubo é 1. Então, eu poderia usar essa expressão aqui, tá certo? E a outra que eu tenho aqui é o quadrado da diferença, né? Eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Porque esse cara é 2 ao quadrado.
Isso aqui é 2 vezes 2x, né? Então, aqui eu tenho o quadrado da diferença. Então, eu posso usar esse daqui também para simplificar, né? Que eu vou ter o quadrado da diferença bem aqui em cima. Cadê? Quadrado da diferença. Certo? Ok. Certo. Quando a gente vai fazer esse x ao cubo, o que, que vai aparecer? Né? Vai aparecer x mais 1, né? Eu vou botar aqui em verde só para destacar que já é a parte de simplificação. Vai aparecer x mais 1, e aqui vai ficar esse termo aqui restante, né? Então, é o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, só que é 1, né? Mais o quadrado do segundo. E esse aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado. Então, olha só o que deu aqui. Esse cara daqui é exatamente esse cara daqui. Já simplifica. Tá certo? Já posso simplificar. Olhando esse cara daqui, eu estou olhando que aqui, por exemplo, poderia ficar um produto de uma coisa que é x menos 2 vezes x mais 1. Né? Por quê? Porque se aparecesse esse cara daqui, eu poderia simplificar, mas a gente tem que checar para ver se é esse realmente o caso. Né? Então, aqui eu tenho x vezes x, vai dar o x quadrado. 1 vezes menos 2 dá o menos 2 aqui. Aí eu tenho que ver se o do meio é o mesmo. Né? Então, olhando lá, x vezes 1 dá x, menos 2x, né? X menos 2x dá menos x. Então, essa é a fatoração que eu tenho que fazer nessa parte de cima. Então, eu poderia já simplificar esse cara daqui com o quadrado daqui, porque o quadrado é ele por ele vezes ele mesmo, certo? E aí, olhando esse cara daqui, eu poderia simplificar esse com esse daqui. Estou fazendo um monte ao mesmo tempo, percebe? Mas depois vocês vão olhar em detalhes e tentem fazer novamente, mas com os passos calmamente, tá? Porque é para ganhar a prática. Ok, aí o que sobrou? Esse cara aqui sobra vai 1, né? Esse cara aqui sobrou, cortou tudo desse daqui, então ficou só o x menos 2 aqui de cima, e sem nada aí de baixo. Então, portanto, a resposta só é x menos 2. Tá? Tá certo? Entenderam? Então, no fundo, é praticando, tá? É tentando olhar para ver como a gente pode simplificar para poder praticar, ou para poder resolvendo assim de uma maneira mais rápida possível. Claro, o mais rápido possível é no dia a dia. Na hora de fazer as questões, vocês podem fazer com mais calma, vocês estão em casa, tá? O único impedimento é o tempo, normalmente. Ok. Na verdade, eu pulei, né? Agora teria a soma, né? Esse aqui foi a divisão. Agora deixa eu fazer uma da soma. Tá? Então, para a soma, por exemplo, o que a gente tem? Né? Eu vou dar um exemplo aqui. X dividido por 3x menos 2, mais 3 dividido por 5 menos... x menos 5, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho que juntar os dois, tá certo? Então, eu vou juntar... O exemplo que eu dei foi em números, mas isso funciona também para expressões, tá? Então, eu vou juntar os dois multiplicado, 3x menos 2, vezes 5 menos... Ou x menos 5, tá? E aí eu pego esse, divido por esse, né? Vai dar x menos 5 e multiplico por esse de cima. Então, vai dar x vezes x menos 5. Mais 3 vezes esse cara aqui de baixo. 3x menos 2. Tá? Ok. E aí, eu vou expandir só para ver se eu posso simplificar mais ainda, né? Expandindo essa expressão vai dar x ao quadrado menos 5x, mais expandindo essa segunda expressão vai dar 6x menos 2, dividido por... Aí essa parte eu vou deixar fatorada, 3x menos 2, 5x menos 5. Aí eu combino as partes que dependem só de x, vai ficar x quadrado mais x menos 2, dividido por 3x menos 2, x menos 5.
Ó, eu fiz alguma coisa errada aqui. Espera aí. 3x... Ah, desculpa, aqui é 6, né? Que é 3 vezes 2, 6. E aqui é 9, né? Desculpa, pessoal. 9x, 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? Então, aí a gente vai ficar menos 5x com mais 9x, vai dar mais 4x, menos 6. Perfeito. Tá. E é isso. Aí vocês podem ver se dá para simplificar. Daqui a gente já tem a dica que não dá. Por quê? Porque não tem nenhum número que eu possa colecionar para dar um 1 aqui e o 5 desse lado aqui, entendeu? Portanto, eu não poderia cortar. Então, não tem nenhum produto que eu possa fatorar nessa parte de cima aqui para dar qualquer um que esteja aqui nessa parte de baixo. Vocês podem fazer essa tentativa e ver que esse realmente é o caso. Tá certo? Perfeito. Tá. Tá certo, pessoal. Então, eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente retoma essa parte de redução para o mesmo denominador, né? Que é mais uma forma de a gente simplificar a fração, reduzindo tudo para o mesmo denominador, usando o mínimo múltiplo comum, que é uma coisa que você já conhece de expressões com números, tá? Mas trazida agora para expressões algébricas, tá? Ok, pessoal, então na aula de hoje a gente deu continuidade mostrando como a gente pode manipular expressões algébricas quando elas entram na forma de fração, tá? Então qual é a ideia? A gente tentar fatorar, como a gente fez anteriormente, né, na aula anterior, e tentar simplificar o máximo que eu puder até trazer a expressão para a forma reduzida, né, que é aquela forma bonitinha em que eu não tenho simplificação nenhuma para fazer a mais. Tá? Na próxima aula a gente retoma com essa parte dando continuidade a mais umas técnicas, né? A gente vai falar sobre essa questão do denominador comum e também para expressões compostas, em que eu tenho soma de frações, dividido por soma de frações, né? Para a gente tentar abordar os casos mais gerais possíveis. Para essas aulas, eu acho que vai ser necessário a gente ter aulas adicionais fazendo exercício, eu com vocês, tá? Porque eu tenho certeza que algum de vocês devem estar sentindo alguma dificuldade, porque está começando a complicar cada vez mais, né? A gente começou fazendo só localização das retas reais, depois expressões algébricas, depois polinômios, e agora a gente está metendo o pé na jaca de vez, né? Tá fazendo todas as expressões com várias combinações possíveis, e aí, como eu falei para vocês, exercitando que se aprende, né? Que ganha habilidade. Vai tentar o máximo possível exercitar os problemas para poder não sentir muita dificuldade, tá? Então, a ideia aqui é que a gente marque uma aula só para fazer exercício do livro, tá? E para a gente ir aos poucos, vocês tendo um pouco mais de perspicácia para trabalhar aí com essas expressões, tá certo? Uma pergunta? Não? A dica é, depois voltem a essas aulas e tentem fazer com calma os exemplos também, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. A gente volta na sexta-feira, que eu vou usar a sexta-feira dessa semana, tá? Para a gente dar continuidade ao conteúdo e talvez fazer alguns exercícios também, tá? Um abraço, pessoal. Boa noite. Dá aquela respirada para a próxima aula. Vocês ainda tem mais uma aula hoje, não tem? Não, professor. Não, só essa. Só a Só sua. essa? Então só dá aquela respirada e dá uma lida no livro também. Aproveita esse tempo que não tem essa próxima aula para dar uma lida no livro, né? Para ganhar um pouco mais de familiaridade no assunto. Porque o livro, assim, nessa parte, ele não deixa tão explícito o que ele está fazendo. E se ele deixa, ele faz tudo de uma vez. Então dê uma olhada lá também, tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço aí. Tá, boa E noite. até sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite, professor.